E em Malaquias capítulo 3, versículo 16, diz assim: então aconteceu que aqueles, eu sempre falo da questão aqueles, amém? E não é todos. Gostaríamos que fosse todos, mas não é todos. De Gênesis a Apocalipse, essa palavra aqueles está na palavra. Aqueles a qual se posiciona, aqueles a qual acessa o sangue, aqueles a qual teme o Senhor. E a tradução exata da palavra temer é respeito, respeitar os princípios, os valores, os costumes do reino de Deus. Então não é todos, aqueles. Então aconteceu que aqueles que ainda temiam o Senhor, respeitam ao Senhor, conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos memoriais, alguma tradução diz aqui, livros, e todos os nomes que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam o Senhor, honravam o seu nome. Portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos. Então veja aqui que é Senhor dos Exércitos também, porque ele tem um exército. Outros lembram da passagem, da parábola, ali, não é a parábola, mas do encontro a qual o centurião e Jesus, o centurião disse, Jesus disse para o centurião: eu estarei indo até a tua casa. E o centurião disse: eu sou homem a qual coordeno um exército, não precisa ir até a minha casa, somente diga uma palavra, porque assim como eu tenho meus servos, eu sei que o Senhor é rei e que o Senhor tem um exército que o serve. Então ele é Senhor dos exércitos também. Ali o profeta Eliseu estava com o seu moço Geazi, e ele orou e disse: Senhor, abra os olhos de Geazi, para que ele possa ver que maior é o que está conosco. Você pode repetir essa noite: maior é o que está comigo. Maior é o que está comigo. É simples. Só a presença do Deus vivo dentro de mim e de você, através da figura do Espírito Santo, já é suficiente. Mas ele ainda agrega um exército espiritual ao meu, ao seu favor. Porque a palavra diz que os anjos são seres ministradores enviados a fim de servir aqueles que vão herdar o reino. Quem aqui vai herdar o reino? Eu. Então não é que você dá ordem aos seus anjos, mas é o Senhor que dá ordem aos anjos dele ao teu respeito. E ao teu respeito você ordena que eles trabalhem a favor teu. Não é culto aos anjos em adoração, mas é a autoridade ao qual o Senhor concedeu para mim e para você. Temos que saber usar. Eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular, e terei compaixão deles como um pai tem compaixão do seu filho que lhe obedece. Versículo 18, onde eu queria chegar. Então vereis outra vez a enorme, repete comigo, enorme. Diferença entre o justo e o ímpio. O que serve a Deus e o que não serve a Deus. E se você pegar os evangelhos, porque Jesus ele é o filtro de toda a palavra, em todo tempo o Senhor fala que há diferença entre o justo e o ímpio, e fala que haverá ranger de dentes. Para quem? Para aqueles a qual não se posiciona. Quando chamaram o Senhor de bom, uma vez eu até coloquei um vídeo no Conectados lá e falei assim: o Senhor não é bom. Eu recebi aquela enxurrada de comentário de religiosos, né? Mas quando chamaram o Senhor de bom, ele não aceitou. Ele disse: bom é meu Pai. Sabe por quê? Porque ele é justo. E quem é justo, pratica a justiça. E quem pratica a justiça vai agradar os justos e vai desagradar quem? Os ímpios. Um juiz aqui na terra, fazendo analogia aqui, vai julgar uma pessoa que cometeu um assassinato. A pessoa a qual ele vai, da família, da vítima, quando ele faz juízo decretando a prisão, dependendo do estado, prisão perpétua, dependendo do estado ou do país, até pena de morte, a família que está recebendo essa condenação vai tratar o juiz como um juiz mau. Mas a família a qual foi ferida, a qual está sendo feita justiça, vai se alegrar. Então é impossível agradar os dois povos. É impossível agradar o justo e agradar o ímpio. É impossível agradar aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus ao mesmo tempo. Por quê? Porque o reino de Deus ele é tomado por esforço. Aquele que se esforça se apodera dele. É um posicionamento de justiça, é um posicionamento de cultura, é um posicionamento de costume, é um posicionamento de princípios o tempo todo. Quantos entendem isso? Amém. E o Senhor me levou lá em Êxodo,
em capítulo 11, logo depois de Gênesis. Quem tiver, acompanha os aplicativos da palavra. Êxodo capítulo 11. Se você ler sobre todas as pragas que Deus envia sobre o Egito, repete comigo, havia 2 povos sobre o Egito. Havia 2 povos. E aí o Senhor começou a fazer diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. As pragas, e Deus disse para você ver, Faraó, que eu guardo, que eu estou no meio do Egito, junto com o meu povo. As pragas não vão atingir o meu povo, vai atingir somente a ti e quem te segue. Deus ele envia as pragas ali, as 10, e nenhuma atinge o povo de Israel, o povo de Deus. Sabemos que somos Israel de Deus, amém? Há um selo sobre nossas vidas, há uma proteção espiritual sobre cada um de nós. Só que você tem que crer nesse fato, você tem que crer nessa realidade. Amém. Porque ou você vibra na frequência do medo, ou você vibra na frequência da fé, da certeza que é um Deus que te cuida, que te ama, que te entregou a vida dele por amor a ti, a tua casa, a tua família e tudo que você representa. E a palavra diz que somos selados pelo Espírito Santo, e quem é selado, o maligno não toca. A palavra diz que não recebemos um sangue de uma simples oferenda, a qual acontece nas esquinas, mas recebemos um sangue do Cordeiro, a qual nos cobre e nos perdoa eternamente. Basta você acessar esse sangue e se posicionar. Então nenhuma das pragas tocou no povo de Deus. Nenhuma. E se você vê a primeira ali, quando Moisés lança o cajado no chão e se transforma uma cobra, os magos e o poder do maligno vai lá e faz a mesma coisa. E se você continuar vendo, aí teve as pragas da rã, teve as pragas do piolho, só que do piolho não consegue porque os próprios magos dizem, aí não conseguimos porque é o dedo de Deus. Então o poder do inimigo é limitado contra mim e contra a sua vida. Quem estava aqui semana passada, onde eu disse que o Senhor, até postei um vídeo hoje no Conectados, que quando ele caminhou aqui na terra, ele veio como homem, para provar que é capaz, que é possível eu e você vencer, porque a palavra diz que ele se esvaziou da glória dele e se fez como homem, por isso a expressão filho do homem, e ele venceu. Por quê? Para mostrar que eu e você somos capazes de vencer. Ele diz, quem tiver com o meu espírito, se estiver em mim, fará obras maiores. Por que não fazemos? Porque não acreditamos, porque nos falta posicionamento, nos falta fé, nos falta nos alinhar cada vez mais nos princípios, temer cada vez mais o Senhor, que é respeito à palavra, aos princípios do reino de Deus. Então, dali para frente, os magos não conseguiram. E a palavra diz, aqui no versículo 7, de capítulo 11, contudo, entre todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se haverá um rosnar de um cão, sequer, para que saiba que o Senhor fez uma distinção, dependendo da palavra, diz uma diferença entre os egípcios e os israelitas. Novamente, a justiça daqueles que servem a Deus e que não servem a Deus. Nenhum cão, nenhum animal do povo de Israel foi ferido. Porém, sobre o Egito, aqui a consequência qual foi? Que até o primogênito de todas as casas, todas as famílias, inclusive dos animais, sofreu condenação. Por quê? Porque Deus ele faz diferença. Existe um evangelho da supergraça, isso é mentira. Cuidado com isso, porque o próprio Senhor ele diz que haverá ranger de dentes para quem não se posicionar. Se perderá a gente como um grão de areia do mar. Mas nós fazemos parte do povo, a qual vai herdar o seu reino, a qual vai governar juntamente com ele. Aonde ele estiver, estaremos nós. E se você pegar aqui no capítulo 12, eu quero dizer também porque ceiamos com o Senhor, amém? E assim é algo que nos traz proteção. Jesus disse, fazer isso em memória de quem? De mim. E se você ver aqui no capítulo 12, ele fala da Páscoa. Então, Êxodo capítulo 12 diz assim: disse a Moisés o Senhor e Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 desse mês
que cada homem tome para si um cordeiro. Todos sabemos que Jesus ele é a representação do Cordeiro de Deus, amém? A qual é feito um único sacrifício para cobrir a minha e a sua vida, com o sangue. Leve um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção de cada um que puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue, e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas que o comerem. E naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comereis de nada cru, nem cozido em água, animal inteiro, incluindo cabeças, pernas e miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã, caso isso aconteça. Queimareis o que restar. Ao comer, estar prontos para partir, cinto, atada, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. E o Senhor, comereis à pressa a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, e eu sou o Senhor. O sangue, porém, será para um sinal nas casas em quem estiver. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não vos atingirá, quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial. Lembra que diz lá em Malaquias? Memorial. E celebrareis com festa perene para o Senhor Yahvé. Nas vossas gerações celebrareis por decreto o quê? Perpétuo. Por que por decreto perpétuo? Quem simboliza o cordeiro para nós? Cristo. O Senhor. Ele diz: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então veja que a palavra e o Senhor está, toda a palavra, toda a escritura, ele diz, a escritura fala de mim de capa a capa. De Gênesis, logo quando o homem cai, Deus ali, naquela situação, naquele cenário, a qual Deus era espírito e quem estava na terra era matéria, ele visualizando tudo, vendo toda aquela cena, ele diz: do fruto dessa mulher nascerá um que pisará a tua cabeça. Então veja que o Senhor, ele está em toda a escritura. Por isso que o apóstolo Paulo diz que toda a escritura é apta para corrigir, para ensinar e para exortar. Por quê? Porque é o próprio Senhor. Por isso que ele diz lá que no princípio era o verbo se fez carne. Então, quando comemos da carne do Senhor, bebemos do sangue, quando fazemos a Santa Ceia aqui, nós recebemos esse selo espiritual sobre a mim e sobre a sua vida. E para quem tem dom de visão aberta, esse selo é nítido. Alguém já teve essa visão de ver esse selo? Pede isso para o Senhor, porque Ele vai dar. Dom de visão, para você olhar e começar a ver as pessoas que são seladas, que estão cravadas pelo selo do Espírito Santo, cobertos por esse sangue. Diga assim: eu estou selado e coberto por esse sangue. O mal não me toca. Você pode afirmar: o mal não me toca. Essa é uma realidade, essa é uma verdade, esse é um fato do reino de Deus. Você necessita crer para romper de vez o medo, a incerteza, a insegurança. Porque isso é uma realidade. Isso é poder de Deus para mim e para você. Lá no Israel, aonde as casas que tinham o selo do sangue, o destruidor não entrou. E você, o Cláudio cantou aqui, nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. O que foi ministrado aqui? Templo do Espírito Santo. Coloca a mão porque tu és templo. Diga assim: este templo está selado e coberto por esse sangue. Isso é uma realidade poderosa para mim e para você. É para sair daqui sem ter medo de nada. Você tem que ter medo. Diga assim: eu tenho que ter medo de mim mesmo. Porque o maior inimigo sou eu mesmo.
Porque se você deixa de temer ao Senhor, deixa de se posicionar nos princípios, nos valores, na cultura do reino de Deus, nos costumes do reino de Deus, para se corromper com esse mundo que já está na mão do maligno, que é a cultura do mundo, que é a diabólica, se permitir isso acontecer, aí nós saímos do posicionamento do reino de Deus. Aí esse selo já deixa não existe sobre nossas vidas. Por quê? Por opção de escolha, livre-arbítrio, direito de escolha. Você tem o direito de escolha de estar selado no reino de Deus, ou você tem o direito de escolha de sair do reino de Deus e perder esse selo a qual te protege. Mas nós fazemos parte daqueles que escolhem o Senhor, amém? Então essa é a palavra que o Senhor quis acrescentar sobre esse ciclo de palavra qual está vindo aqui. Porque o Senhor quer deixar você forte e corajoso. O que Deus disse para Josué? Seja forte e corajoso. Todos nós aqui temos uma terra prometida, amém? Todos nós. Aquilo que o Senhor tem para o Edivaldo, Ele não tem para mim. Aquilo que Ele tem para o Edivaldo, Ele tem o compromisso de respaldar a vida do Edivaldo. Se eu querer o que Deus tem para o Edivaldo, Deus não tem o compromisso de me cobrir. O que Deus tem para a vida do Gilvan, o compromisso de proteção é sobre o propósito de Deus sobre a vida do Gilvan. Se eu querer o que está no Gilvan, eu estou em sério perigo. Porque se entendemos isso, cai por terra a disputa, a contenda, a divisão de querer um que é do outro. O que Deus tem para mim é para mim, o que Deus tem para vocês é para vocês. Ou eu estou com vocês ou não estou com vocês. Eu ou me alegro na bênção de vocês ou não me alegro. Mas quando eu entendo que Deus tem para mim é para mim, e o Senhor vai me respaldar no que Ele tem para mim, eu estou seguro. Quando eu entendo que Deus tem para cada um de vocês, eu posso fazer parte do propósito de vocês, sendo um com vocês, não querendo aquilo que o Senhor tem para vocês. Amém. Essa é uma realidade. Por que há tanta divisão? Por conta disso. Por que uma pessoa endemoniada, enxertada, totalmente influenciada por Satanás, o tal do Caim, conseguiu agregar na unidade o povo, construir algo que era extraordinário? E o próprio Deus disse: eu tenho que descer para parar esse povo, senão ninguém vai parar. Por que nós no reino de Deus queremos competir? Quem é maior? Quem é o menor? Quem pode mais? Quem não pode mais? Temos que entender que isso é perigoso. Porque eu não posso querer aquilo que é propósito de Deus na vida de outra pessoa. Amém. Simples assim. Se alguém daqui crescer mais que qualquer um de nós, amém, glória a Deus, que o Senhor seja contigo, vamos apoiar o seu ministério, o seu chamado, porque esse é o propósito de Deus na sua vida. Não invejar o irmão. Não querer o que Deus está fazendo na vida da pessoa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. José entendeu isso, Davi entendeu isso, Paulo entendeu isso, os grandes homens de Deus entenderam isso. O próprio Eliseu, quando pede para Elias porção dobrada do espírito de Elias, Elias disse: olha, o que você está pedindo é algo muito pesado. Se você me vê sendo levado, essa unção virá sobre a sua vida. É uma responsabilidade tremenda. Por isso que eu disse aqui o peso da glória de Deus. Aquele louvor, né, Vicente? Você lembra dessa letra? Isso é uma realidade. Porque Ele vai te sustentar para você caminhar com o peso da glória. Porém, se você querer pegar o peso da glória de outra pessoa, isso te mata. Não queira a bênção do próximo. Não queira o chamado do próximo. Não queira o ministério do próximo. Não queira. Foca naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Busca discernimento naquilo que o Senhor quer na sua vida. Faça como Salomão: o Senhor me dê sabedoria para conduzir o seu chamado, o seu propósito, a qual o Senhor tem para mim. Porque você vai ser feliz. Isso é um fato para cada um de vocês. Para vocês também, criança. Olha aqui vocês três. Vocês vão ser felizes quando vocês cumprirem o propósito de Deus. Quando você estiver cumprindo o chamado, o propósito de Deus, a alegria do Senhor é sobre a vida de vocês. Isso é sobre cada um de nós. Amém? Feche seus olhos. Quero orar para que o Senhor cele essa palavra
Eu quero dizer que a palavra aqui, ela vem forte, porque Deus tem algo forte com cada um de vocês. Amém? Amém? Isso aqui é uma escola no reino de Deus. Não só a mim, mas todos que agregam aqui. Todos aqui têm conhecimento no reino de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra, Pai, ela foi ministrada, Senhor. Que o Senhor escreve ela, Senhor, essa palavra em cada coração aqui, como o Senhor disse, não escreverei mais em tábuas, mas sim em coração de carne. Que a visão do teu reino, Senhor, do chamado para cada um de nós, seja nítido, Senhor. Que seja bem nítida a visão, Senhor, para que possamos entender e caminhar, Senhor, e não desviar nem para a esquerda e nem para a direita. O Senhor tem chamados grandiosos, Senhor, para pessoas que aqui estão, Senhor. Que cada um de nós possamos nos alegrar quando isso começar a acontecer. Que cada um de nós, Senhor, foca naquilo a qual o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor traga revelação, que o Senhor traga discernimento, Senhor. Para que possamos cumprir o propósito de dizer como aquilo que o apóstolo Paulo disse: guardei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Que cada um de nós possamos chegar no final e receber a coroa, Senhor, a qual é o teu reino, Pai. A quais são os galardões do seu reino, Senhor. Que o Senhor crava essa palavra em cada coração que aqui está, Pai. Todas as vezes que a soberba, a inveja, Senhor, a arrogância querer crescer sobre cada um de nós, Pai. Que possamos ter o discernimento, Pai. Que o Senhor tenha o compromisso de cobrir as nossas vidas naquilo a qual o Senhor nos chamou. Que cada um andamos naquilo a qual o Senhor nos chama, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, você diga amém. Amém. Amém.